Existem duas estradas para Torquay Town. Uma delas, a mais curta e de rota direta, conduz a uma charneca estéril de terras altas, e a outra, que é muito mais longa, segue seu caminho tortuoso por entre elevações e atoleiros pantanosos, contornando as colinas baixas em direção ao leste. Era uma trilha perigosa e entediante, então Solomon Kane parou, espantado, quando um jovem sem fôlego vindo da aldeia alcançou-o e implorou, por Deus, que ele tomasse a estrada do pântano. O caminho do pântano? Kane olhou para o rapaz. Era um homem alto, magro. Era Solomon Kane. Aquele rosto pálido e sombrio com olhos profundos e cismados. Uma silhueta ainda mais obscura por conta de sua roupagem do tipo puritana e lúgubre. Sim, senhor. É muito mais seguro. O jovem respondeu à sua exclamação de surpresa. Então a estrada da charneca deve ser assombrada pelo próprio Satã, já que os homens da vila me advertem de seguir pela outra. Por conta dos atoleiros, senhor. Invisível no escuro. É melhor retornar para a aldeia e continuar sua viagem pela manhã, senhor. Indo pelo pântano? Sim, senhor. Kane deu de ombros e balançou a cabeça. A lua sobe quase tão rapidamente quanto o crepúsculo morre. Por sua luz eu posso alcançar Torquay Town em poucas horas, através do pântano. Senhor, melhor não fazer isso. Ninguém nunca vai por esse caminho. Não há casas em toda Charneca, enquanto no pântano há a casa do velho Ezra, que lá vive sozinho desde que seu primo maníaco, Gideon, se afastou e morreu no pântano e nunca foi encontrado. E o velho Ezra, embora avarento, não iria recusar-lhe acomodação caso decida descansar até amanhã. Se tem que ir, é melhor tomar a estrada do pântano. Kane fitou o rapaz penetrantemente. O garoto estremeceu e arrastou os pés no chão. Uma vez que esta charneca é tão severa aos viajantes, disse o homem, por que os aldeões não abrem logo o jogo, em vez de cochichar vagamente sobre o assunto? Os homens não gostam de falar a respeito, senhor. Esperávamos que o senhor tomasse a estrada do pântano depois que eles o aconselharam. Mas quando vimos que o senhor não virou na bifurcação, eles me mandaram correr atrás do senhor e implorar que reconsidere. Com 1000 demônios! Exclamou Kane acentuadamente, o xingamento não habitual revelando sua frustração. A estrada do pântano ou a estrada da charneca? Quem é que me ameaça? E por que eu deveria ir milhas fora da minha rota e arriscar o lodo e as turfeiras? Senhor, disse o rapaz, baixando a voz e se aproximando. Nós somos simples aldeões que não gostam de falar de tais coisas. Do contrário, a desgraça pode cair sobre nós. Mas a estrada da Charneca é um caminho amaldiçoado e não tem sido atravessada por qualquer um há pelo menos 1 ano. É morte certa caminhar por esta charneca à noite, como alguns infelizes têm descoberto. Algum horror assombra o caminho e reivindica homens como suas vítimas. E daí? Como é esta coisa? Ninguém sabe. Ninguém jamais viu ou viveu para contar. Mas quem caminha pela madrugada diz ter ouvido gargalhadas macabras vindas do brejo, e os homens ouviram os gritos horríveis de suas vítimas. Senhor, em nome de Deus, volte para a aldeia, pernoite lá, e amanhã pegue a trilha do pântano para Torquay Town. Uma luz cintilante brilhou nos olhos sombrios de Kane, como a vela de uma bruxa reluzindo sobre braças de gelo cinzento. Seu sangue se acelerou. Aventura! A atração de risco de vida e drama. Não que Kane tivesse reconhecido aquelas sensações como tal. Ele sinceramente considerou que expressava seus verdadeiros sentimentos quando disse: estas coisas são feitas de algum poder maligno. Os senhores das trevas lançaram uma maldição sobre esta terra. É preciso um homem forte para combater Satã e seu poder. Por isso eu vou, uma vez que já o desafiei diversas vezes. Senhor! O rapaz começou, porém fechou a boca quando viu que seu argumento não levaria a nada. Ele só acrescentou: os corpos das vítimas são destroçados, senhor. Ele ficou ali no cruzamento, lamentando, enquanto observava a figura alta e esguia subir em direção à estrada da charneca.
O sol estava se pondo quando Kane veio ao cume do monte baixo que desembocava no brejo. Enorme e vermelho sangue afundou por trás do horizonte soturno da charneca, parecendo tocar fogo na grama rançosa. Assim, por um momento, o observador tinha a impressão de estar olhando para um mar de sangue. Em seguida, as sombras escuras vieram deslizando a partir do leste. O fogo no poente sumiu, e Solomon Kane seguiu em frente, ousadamente em direção às trevas. A estrada era bem óbvia, apesar do desuso. Kane cruzou rapidamente, mas com cautela, espada e pistola nas mãos. Estrelas piscavam e os ventos noturnos sussurravam no matagal, como espectros em lamento profundo. A lua começou a subir, magra e pálida, como uma caveira entre as estrelas. Então, de repente, Kane parou. De algum lugar mais à frente, um estranho e misterioso eco soou. Ou pelo menos algo que se parecia com um eco. Mais uma vez, desta vez mais alto. Kane começou a avançar novamente. Seriam seus sentidos pregando uma peça? Não. Ao longe ribombou um sussurro de risada assustadora. E novamente mais perto dessa vez. Nenhum ser humano jamais riu assim. Não havia alegria naquilo, só ódio e horror. Um pavor que destrói a alma. Kane deteve-se. Ele não estava com medo, mas por um segundo ele ficou quase nervoso. Então, atravessando aquela gargalhada impressionante, veio o som de um grito que foi, sem dúvida, de origem humana. Kane começou a avançar, aumentando a sua marcha. Amaldiçoou as luzes ilusórias e sombras trêmulas que velavam a charneca à ascensão da lua e tornava a precisão de sua vista impossível. A risada continuou, cada vez mais alta, assim como os gritos. Então soou vagamente o rufar frenético de pés humanos. Kane começou a correr. Algum ser humano estava sendo caçado até a morte lá fora, no brejo, e só Deus sabia por que tipo de horror. O som dos passos interrompeu-se abruptamente e os gritos aumentaram de forma insuportável, misturados com outros sons abomináveis e hediondos. Evidentemente o homem fora alcançado e Kane, abismado, presenciou um demônio horrendo agachado sobre as costas da vítima, dilacerando-a. Em seguida, o barulho de uma luta terrível e curta ouviu-se claramente através do silêncio abismal da noite. E os passos recomeçaram, embora dessa vez cambaleantes e desiguais. A gritaria continuou, mas com um gorgolejo ofegante. O suor gelou na testa e no corpo de Kane, acumulando horror e mais horror de uma forma insuportável. Deus, por um momento, dai-me luz! O drama terrível estava sendo promulgado a uma curta distância, a julgar pela clareza dos sons. Mas aquela meia-luz infernal velava tudo, de modo que a charneca parecia estar coberta por uma nuvem de ilusões embaçadas, e árvores minúsculas e arbustos pareciam gigantescos. Kane gritou, esforçando-se para aumentar a velocidade de seu avanço. Os bramidos do desconhecido quebraram-se em um hediondo guincho estridente. Novamente houve o som de uma luta, até que, das sombras da grama alta, uma coisa viesse cambaleando. A coisa que tinha sido uma vez um homem, coberta de sangue, esta coisa assustada caiu aos pés de Kane e contorceu-se e rastejou, até que levantou seu rosto desfigurado para a lua, emitindo sons sem sentido, caindo novamente, e por fim morreu numa poça feita de seu próprio sangue. Com a lua mais alta, a iluminação melhorou. Kane inclinou-se sobre o cadáver, que jazia hirto em sua mutilação inominável, e estremeceu, uma coisa rara para alguém que já presenciara as obras da Inquisição Espanhola e dos caçadores de bruxas. Ele imaginou que talvez fosse algum viajante. Daí, como uma mão fria que lhe tocasse a espinha, ele entendeu que não estava só. Ele olhou para frente, seus olhos frios penetrando a escuridão de onde o cadáver saíra. Nada viu, mas sabia e sentia que outros olhos o encaravam de volta, olhos terríveis que não eram deste mundo. Ele se aprumou e sacou as pistolas, esperando. Por fim, as sombras se dissiparam ao luar e Kane viu. Inicialmente pensou que não fosse nada mais que uma névoa flutuando sobre a grama. Ele encarou. Mais uma ilusão, ele pensou.
Então a coisa começou a tomar forma, algo vago e indistinto. 2 olhos hediondos se inflamaram diante dele. Olhos que carregavam todo o horror que tem sido herança dos homens desde o início dos tempos. Olhos terríveis e insanos, com uma insanidade que transcende a insanidade terrestre. A silhueta da coisa era nebulosa e vaga, travestida da forma humana, parecida e ainda assim terrivelmente diferente. A grama e os arbustos atrás daquela coisa eram visíveis através dela. Kane sentiu sangue pulsando em suas têmporas, e ainda assim estava frio como gelo. Como uma criatura instável como aquela poderia ferir um homem fisicamente, estava além de sua compreensão. Porém, o horror vermelho aos seus pés era um mudo testemunho de que o demônio podia agir com terríveis efeitos físicos. De uma coisa Kane tinha certeza: não seria caçado pela charneca, não gritaria nem fugiria até ser derrubado. Se tinha que morrer, morreria de pé. Agora, uma boca bizarra e medonha se arreganhou, emitindo mais uma vez aquela gargalhada demoníaca, tão próxima agora que abalou sua alma. E em meio àquela ameaça de derrota, Kane deliberadamente apontou a pistola de cano longo e disparou. Um grito maníaco de raiva e escárnio guinchou em resposta, e a coisa veio na direção dele como uma coluna de fumaça, longos braços sombrios esticados prontos a arrastá-lo para baixo. Kane, movendo-se com a velocidade de um lobo faminto, disparou com a segunda pistola, tendo um resultado ineficaz. Então sacou seu florete e estocou no meio da coisa em forma de névoa. A lâmina cantou ao atravessar a fumaça, não encontrando qualquer resistência sólida, e Kane sentiu dedos gélidos apertando seus membros, garras bestiais rasgando suas vestes e até a pele debaixo delas. Ele deixou cair a espada inútil e tentou outra forma de lidar com seu inimigo. Era como lutar contra o vapor, uma sombra voadora armada dos punhais que eram suas garras. Os golpes selvagens de Kane só resvalavam no ar. Seus braços esguios e poderosos, os quais já haviam matado muitos homens fortes, varreram o nada e agarraram o vazio. Nada era sólido ou real, a não ser os dedos simiescos com suas garras curvadas e os olhos loucos que ardiam nas profundezas trêmulas de sua alma. Kane admitiu para si mesmo que estava em uma situação desesperadora. Suas roupas eram farrapos, e ele sangrava por um sem número de feridas profundas. Mas ele jamais hesitou, e a ideia de fugir nunca lhe passara pela cabeça. Ele nunca havia fugido de algum inimigo, e se tivesse, este pensamento com certeza iria lhe fazer corar de vergonha. Ele não via nenhuma possibilidade de salvação agora. Seu cadáver logo estaria ao lado dos restos da outra vítima, mas o pensamento não lhe causava terror. Seu único desejo era dar o melhor de si antes do fim, e, se possível, infligir algum dano em seu inimigo sobrenatural. Ali, sobre o corpo dilacerado da última vítima, o homem defrontava-se com o demônio sob a luz pálida da lua crescente, contra todas as vantagens que tinha o demônio, exceto uma, e essa seria suficiente para superar todas as outras. Se o ódio podia tornar em substância material uma coisa fantasmagórica, não podia a coragem, igualmente abstrata, formar uma arma concreta para combater aquele fantasma? Kane lutou com os braços e os pés e as mãos, e ele estava consciente, finalmente, de que o fantasma começara a recuar diante dele, e que a gargalhada terrível transformara-se em perplexos gritos de fúria. Pois que a única arma de Kane era a coragem, ele que não recuara nem nos portões do próprio inferno. Dessa criatura Kane nada sabia. Ele só sabia que as garras que lhe rasgavam a pele agora pareciam mais fracas e vacilantes. Que uma luz selvagem crescia e crescia naqueles olhos horríveis. Cambaleando e ofegante, ele avançou, agarrou a coisa por fim e lançou-a, ambos tombando na charneca. A coisa se contorcendo e seu corpo rodopiando como uma serpente de fumaça. A pele de Kane se arrepiou e seus cabelos se eriçaram, pois ele finalmente compreendeu o balbucio daquela coisa. Ele não a ouvia e entendia como um homem ouve e entende o discurso de outro homem, mas sim os segredos terríveis que transmitia em sussurros e silêncios pesados, seus gritos afundando como dedos gélidos em sua alma. E por fim ele soube.